Crônicas 20. Segunda Crônicas 20, versículo 1. O Senhor, ele quer trazer um despertamento sobre as nossas vidas. Amém? O título fala: Josafá derrota Moabe e Amon. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Engede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em suas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsasse os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, os moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. O nosso Deus não irá ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trisneto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, e eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha.
Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nenhum, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Então Josafá prostrou-se com o rosto em terra e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. Os amonitas, os moabitas, atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e de roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe deu paz em todas as suas fronteiras. Amém? É uma palavra meia extensa, mas é uma palavra muito interessante. E aqui a palavra ela fala, né, que veio um povo contra o povo de Jerusalém e Judá. E foram lá falar com Josafá: olha, está vindo um grande povo contra a vida de vocês. Está vindo um grande exército contra a vida de vocês. E aqui a Bíblia relata que 3 povos, né? Os moabitas, os amonitas e os meunitas. 3 povos contra Judá e Jerusalém. E uma das coisas que me chamou muita atenção aqui nessa palavra foi que a primeira coisa que Josafá fez foi buscar direção de Deus para aquele povo. E Josafá, ele não só busca a direção de Deus, ele convoca o povo a orar e a buscar e a jejuar por aquela causa. Acredito eu que, com certeza, quando Josafá ficou sabendo, mesmo ele sendo rei, tendo experiências, eu acredito que ele temeu em seu coração.
Mas uma coisa que me chama muita atenção nessa palavra é que Josafá, quando ele começa a buscar o Senhor, ele fala para o próprio Deus, através da atitude dele. Ele declara a sua dependência. Através daquela atitude dele reunir o povo e começar a orar e começar a buscar, ele fala para Deus, Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, nós dependemos de Ti. Porque ele sendo rei, ele poderia muito bem chegar e falar assim, não, peraí, eu vou tomar, não, tá vindo um grande exército, não, vou reunir o povo e a gente vai lutar. Vamos lutar, já que tá vindo, vamos lutar. Mas não, ele parou e falou, eu não posso, mas o Senhor pode. Ele declara toda a sua dependência no Senhor. Aquela atitude ali dele, é ele declarando para Deus, Senhor, não posso fazer nada se o Senhor não for comigo. Deus, eu não posso tomar nenhuma atitude se o Senhor não tiver a direção de todas as coisas. Se o Senhor não me falar que eu tenho que ir à frente, eu não posso ir. Porque eu não vou conseguir na força do meu braço. E quantas das vezes na nossa vida existe algo vindo contra nós ou alguma coisa, uma situação, e muitas das vezes nós queremos ir lá e não, peraí, eu vou fazer do meu jeito. Nós queremos tomar atitude e falar, não, ó, eu vou fazer isso aqui. E nós não paramos nem para perguntar para o Senhor, Senhor, o que eu devo fazer? Eu tenho algo na minha vida que quando eu tenho que tomar uma decisão na minha vida, a primeira coisa que eu faço é orar e perguntar para Deus. A primeira coisa, porque eu tenho muito medo de tomar uma atitude que não seja da vontade de Deus, depois eu pagar o preço por causa daquela atitude que eu tomei. Porque quando nós tomamos uma atitude daquilo que o Senhor nos direcionou, o Senhor vai nos garantir. Mas quando nós tomamos atitude na nossa vida, decisões na nossa vida, por nós mesmos, aí as consequências vêm sobre nós. E aí o que a gente vai fazer? Se foi a gente que tomou a atitude errada. Então tudo que a gente for fazer na nossa vida, às vezes é complicado, porque às vezes você está entre a cruz e a espada. Existem situações na nossa vida que a gente fica entre a cruz e a espada. Mas a gente, mesmo assim, a gente precisa parar e falar, Senhor, tu tá nesse negócio? Senhor, qual é a atitude que eu devo tomar? Senhor, o que eu devo fazer? E foi isso que Josafá ele fez. Ele reuniu, ele não só teve uma atitude de dependência, mas ele foi um líder de excelência, porque o povo olhou para ele e viu, peraí, se Josafá está fazendo isso, ele é o rei, por que eu não vou fazer? Então, existem situações na nossa vida, atitudes que nós tomamos, que existem pessoas olhando para nós. Aquele povo estava olhando para a vida de Josafá. Aquele povo estava olhando para a vida de Josafá. E as pessoas têm olhado para nós. Independente de títulos, as pessoas olham para a nossa vida. As pessoas olham, observam, elas veem como que é o nosso proceder. Como que são as nossas atitudes no momento ali. Que as coisas acontecem na nossa vida, como que nós nos posicionamos diante de Deus. As pessoas, elas nos observam e ela tem em nós, muitas das vezes, você pode até falar assim, não, ninguém me olha, não, olha sim. As pessoas olham assim, principalmente para o crente. Olha sim, olha, quando você chega na sua casa, quando você sai, para onde você vai. Existem pessoas que elas nos observam e muito. Então, Josafá ali foi uma referência para aquele povo. Ele se colocou como um rei de referência ali naquela hora.
Ele falou assim, não, vamos orar, vamos buscar, vamos jejuar. E é muito engraçado que Josafá, ele começa a orar ao Senhor e ele faz uma oração muito profunda. Ele vai pontuando para Deus todas as coisas. Se a gente parar aqui para ler de novo a oração de Josafá, ele vai pontuando cada coisa para Deus. Vai pontuando tudo. Senhor, olha o povo que está vindo. Deus, o Senhor é poderoso. Ele começa a falar, Deus. Começa a falar com o Senhor. Então, na nossa vida, a gente precisa, sim, pontuar as coisas diante de Deus. Às vezes, nós pedimos algo para o Senhor, mas às vezes nós não pontuamos as coisas. E querendo ou não, quando a gente começa a pontuar, gente, a gente está abrindo o nosso coração para Deus. Ainda que Deus, ele nos conheça. Deus, ele não sabia de tudo que Josafá estava passando ali? Sabia. Mas Josafá fez o quê? Ele pontuou ponto por ponto ali para Deus. Senhor, ó, a gente não pode não, Deus. O Senhor deu essa terra para o povo de Jerusalém, Deus. O Senhor é poderoso, Deus. E ele vai falando para Deus. Então, no momento da nossa dificuldade, do nosso problema, nós temos que se ajoelhar diante de Deus e ir pontuando para Deus todas as coisas. É a gente rasgar o nosso coração, a gente abrir o nosso coração e ter o nosso momento ali de sinceridade com o Senhor. Nós precisamos ser sinceros com Deus, é porque a nossa atitude, ela fala. A atitude de Josafá ali falou. A atitude dele falou. Então, assim, que nós possamos, no momento da nossa maior adversidade da nossa vida, nós possamos estar diante de Deus, na dependência do Senhor, abrindo o nosso coração e colocando para Deus tudo aquilo que nós temos passado e tudo aquilo que nós pensamos. E tudo aquilo que nós agimos e fazemos. Mesmo que Ele já saiba. Ele quer ouvir de nós, porque Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso melhor amigo. No momento das nossas dificuldades, da nossa solidão, porque às vezes nós estamos rodeados por um monte de pessoas. Por um monte de pessoas. Mas às vezes nós nos sentimos só. Existe um momento da nossa vida que nós nos sentimos só. E quando nós nos sentimos só, o que a gente faz? A gente vai para quem? Para o Senhor. A gente vai para Deus, a gente ora a Deus, e a gente fala, Senhor, olha aqui, Deus. Olha essa dificuldade, olha esse problema, Senhor. Olha essa afronta, Deus. E a gente começa a falar com o Senhor. Olha como eu me encontro, Deus. Olha como eu estou. Então, é no momento da nossa dificuldade que a gente corre para quem? Para o Senhor. Porque Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso melhor amigo. E outra coisa, assim, que me chama a atenção é que Josafá orou, ele buscou, ele esperou a resposta de Deus, veio a resposta de Deus sobre a vida de Josafá, sobre a vida daquele povo. Josafá, ele orou, mas ele teve o quê? Um posicionamento. Ele não somente viu que a coisa ia ficar difícil e parou, ele poderia muito bem ter parado e ter sentado. Falaria agora. O que a gente vai fazer? Não, ele se posicionou, gente. Ele teve a atitude dele de dependência, mas ele se posicionou esperando a resposta de Deus. Em meio àquela guerra, em meio a tudo aquilo que estava acontecendo, que ia vir a acontecer, ele se posiciona. Ele fala, Senhor, estou aqui, só esperando o Senhor falar. Eu estou aqui, Deus, esperando o Senhor falar. Ó, Senhor, eu não estou sentado, eu não estou distraído, eu estou aqui, ó Deus, esperando o Senhor falar. Porque muitas das vezes, no momento da nossa dificuldade, ou de algo que nós temos que tomar uma decisão, nós às vezes falamos, Senhor, nós queremos descansar, nós queremos, sabe? Deus, é isso mesmo. Senhor, vai vir o povo, deixa o povo vir. Deixa a guerra acontecer. Às vezes a gente fica assim.
E eu imagino Deus olhando pra gente. O negócio acontecendo no meio ali, o povo sabendo, já pensando em Josafá, ele cruza as pernas, ele senta e fica parado. Um povo olhando para a vida dele. Um povo esperando a atitude dele. E quantas das vezes na nossa vida as pessoas estão olhando para a nossa atitude? O que a gente vai fazer? E agora? Aconteceu, o negócio aconteceu. E agora? O que você vai fazer? As pessoas ficam assim, e agora? O que será que ela vai fazer? O que será que ele vai fazer? E muitas das vezes nós queremos, o negócio acontecendo. E nós queremos, sentar. Ou então a gente começa a murmurar. Falar, mas isso aconteceu porque, né? Por causa de fulano. Ou então a gente começa a culpar as pessoas. Não, isso está acontecendo na minha vida porque a culpa é do Alex. Não, isso está acontecendo na minha vida, eu estou fraco espiritualmente, a culpa é da pastora. Não, Deus não me deu vitória, a culpa é do Genilton. E a gente vai assim, e vai assim. De vez da gente ter uma atitude, um posicionamento que Josafá ele teve, de buscar, de dependência, de esperar ouvir Deus falar, nós queremos murmurar, nós queremos sentar, nós queremos deitar, nós queremos nos acomodar no meio da nossa dificuldade, no meio do nosso problema. Nós queremos ficar ali, não, ai Senhor, eu estou sofrendo tanto, Deus. Você acha que Josafá, ele também não temeu no seu coração e falou assim, meu Deus, e agora? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Um povo olhando para mim, e agora? Ele temeu, mas ele não se acomodou, ele não se acovardou, ele se posicionou. Ele se posicionou diante de Deus. E muitas das vezes o que Deus ele quer de nós é um posicionamento. É um posicionamento de confiança, é um posicionamento de dependência. É um posicionamento de esperar Deus falar conosco e a gente agir. É isso que Deus ele tem requerido de nós. E Deus vai lá, fala com Josafá, fala com o povo. E uma das coisas que Deus ele fala para Josafá, nessa peleja não tereis que pelejar. Mesmo o Senhor falando para Josafá, parai e vede o livramento que o Senhor vai te dar, ele não parou, ele não se prostrou. Esse parai é confia. Parai, confia. Confia, porque o que Josafá faz? Reúne o povo e fala assim, os levitas, vamos lá, vocês vão adorar. A multidão estava vindo. Eram 3 povos. Os povos estavam vindo. O Senhor deu a direção. O Senhor falou que seria com Josafá, que ele não precisaria fazer nada. Mas ele, o que ele fez? Reúne o povo e fala, vocês, os levitas, vão adorar. Era uma guerra. Era uma guerra. Para ele ter essa atitude, ele teve uma atitude assim, muito direcionada pelo Senhor. E de muita confiança. Porque imagina, vamos imaginar. O exército vindo contra a gente. Normalmente, numa batalha, numa guerra, se o exército está vindo contra a gente vai fazer o quê? Vai se armar e vai ir contra, né? Mas é aí que tá. Josafá, ele usou adoração como arma. Josafá, ele usou a adoração como arma de ataque. Meu Deus! Eu não sei o que a igreja tem passado, eu não sei qual é a guerra,
Eu não sei qual é a batalha, eu não sei qual é o problema, mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor está falando comigo e com você. Adore. Em meio à tua luta, em meio à tua guerra, em meio à tua batalha, adore. Adore, faça como Josafá fez, reuniu e foi adorar. Vamos adorar. Vamos adorar. Ele reuniu o povo lá e vamos adorar, gente. Vamos adorar. Confiança. Confiança. Um povo vindo com espada, com escudo, com lança, com um monte de coisa. Ele foi adorar. Ele foi adorar. A adoração é algo muito importante diante de Deus. A adoração é algo muito importante diante de Deus. E às vezes nós não damos importância para isso. Nós não damos importância à adoração ao nosso Deus. Porque quando nós adoramos ao nosso Deus. Às vezes, quando a gente está passando por um problema, uma dificuldade, a primeira coisa que a gente quer fazer é ficar quieto e não falar com nada e com ninguém e nem adorar a Deus. Como que a gente vai vencer batalha desse jeito? Como que a gente vai vencer batalha sem ter o direcionamento e o posicionamento que o Senhor Ele quer sobre a nossa vida? E Josafá vai lá e convoca o povo, e o povo começa a adorar, e o que acontece depois? O povo começa a lutar um contra o outro. Josafá estava lá com o povo adorando. Estava adorando. Quando ele chega perto do povo, acredito eu que ele parou e falou assim, ué, o que aconteceu? Ele só viu o quê? A Bíblia relata que ele só viu os cadáveres no chão. Ele só viu os cadáveres no chão. E eu imagino Josafá olhando aquilo e falando assim, meu Deus, tu és fiel. Senhor, tu és fiel, tu és poderoso. Eram 3 povos. 3 povos. Tem umas Bíblias que relatam que era uma grande multidão. Eram 3 povos. Imagine 3 povos. E quando eles estavam lá adorando, entoando o nome do Senhor, o povo estava lá se matando, se exterminando. Mas por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Por que Josafá ele obteve essa vitória diante de Deus? Por quê? Atitude, posicionamento. Atitude, posicionamento, dependência. O que nós temos feito em meio às nossas guerras? O Senhor pergunta para mim e para você nessa noite, o que nós temos feito em meio às nossas guerras? Será que nós temos passado a direção de Deus e falado, não, isso aqui é o que eu vou resolver? Ou nós temos recuado e sentado, murmurado, falando para nós mesmos, eu não vou conseguir, mas não fazendo nada para se levantar diante de Deus e para buscar Ele. Então, Deus ele quer trazer um despertamento na nossa vida hoje. Nós temos vivido tempos difíceis. Tempos difíceis de guerra, de batalha espiritual, é muita coisa acontecendo. Os dias têm passado muito rápido. Satanás ele tem investido muito pesado sobre a vida dos crentes, sobre as nossas vidas. Ele tem investido pesado. Eu vou contar uma experiência que eu tive semana passada. Eu não sei qual dia que foi, mas eu sei que eu acordei um dia
Não sei se foi quinta-feira, não lembro. Eu não sei, mas foi uma experiência assim, que eu tive com Deus, que eu falei assim, meu Deus. Aí eu acordei, tudo bem, fazendo minhas coisas. Só que eu acordei com pesar no meu coração. Eu acordei com pesar no meu coração, com uma tristeza dentro de mim. Eu falei assim, Senhor, que negócio é esse? Eu falei, Deus, que negócio é esse? E muita coisa vindo assim na minha mente. E às vezes quando eu me pegava, eu estava em casa chorando. E fui fazendo minhas coisas e tudo mais. Aí fui fazer comida. Quando eu entrei na cozinha, eu fui pegar uma faca para cortar o negócio que eu ia fazer, né? Quando eu peguei a faca, na hora eu senti eu ouvi o diabo falando assim para mim: pega essa faca e enfia no teu peito agora, que você vai parar de sentir o que você está sentindo. Aí quando eu peguei a faca assim, aí eu olhei para a faca assim, eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Gente, eu nunca tive essa experiência, não sei se você já teve, mas eu nunca tive. Um dia que eu acordei mal e eu não sabia, assim, coisas acontecem na nossa vida, mas, tipo assim, eu tava mal, triste, uma tristeza, um negócio. Eu fazendo as coisas, quando eu peguei a faca, que eu abri a gaveta, eu peguei a faca, eu ouvi Satanás falando assim, pega essa faca e enfia no teu peito, que vai acabar tudo agora. Gente, isso é batalha espiritual. Isso é batalha espiritual fortíssima. Eu fiquei assim, depois eu fiquei pensando, eu não falei isso pra ninguém, eu tô falando isso agora. Eu não falei isso pra ninguém. Eu falei, Satanás, tu é sujo. Tu tá querendo acabar com a minha vida. E é isso na minha vida e na sua vida também. Na minha vida, foi dessa forma, na sua vida, de repente, de uma forma diferente. E assim ele vai fazendo. E a gente tem feito o quê para ir contra essas coisas? Meu Deus. A gente tem feito o quê para ir contra essas coisas? O reino das trevas quer a nossa vida, a nossa alma. Ele quer a nossa vida e a nossa alma. A gente é crente de igreja, a gente busca, a gente ora, a gente vai para o monte. A gente tem a aula de dança, vou falar por mim, aula de dança. A gente tem a célula, a gente faz isso, faz aquilo outro. A gente vai indo fazendo as coisas. Mas tu pensa que Satanás ele está satisfeito com o nosso caminhar, com o nosso proceder? Tu acha que Satanás ele vai lutar mais contra a nossa vida ou contra a vida que está lá fora? Cara, ele quer atingir os crentes. O pessoal que já está lá fora já está fazendo aquilo que ele quer. Ele já manipula. Ele já vem com a pessoa assim, ó, agora você vai fazer isso aqui, vai fazer isso aqui, vai fazer isso aqui. Agora ele quer a nossa vida. Independente do nosso cargo, independente de qualquer coisa, ele quer a nossa vida. É pesado, é, mas eu tenho que te falar isso hoje. Eu tenho que te falar porque é uma realidade. É uma realidade. Ele quer destruir a nossa família, ele quer destruir a nossa casa, o nosso casamento, os nossos filhos, a nossa vida financeira. Ele quer tudo isso e o que nós temos feito? A pergunta nessa noite é: o que nós temos feito contra todas essas coisas? É tempo da gente se levantar, é tempo da gente se posicionar. O Léo estava falando aqui que para ele vir para o curso é uma batalha. Mas é mesmo, gente. O diabo ele vai lutar em todo o tempo para fazer com que a gente não venha caminhar diante de Deus. Para que a gente não venha fazer aquilo que nós precisamos fazer diante de Deus, ele vai lutar contra. Ele vai lutar, ele vai colocar desânimo, ele vai colocar doença.
Ele vai colocando as coisas. Ah, não vou para a igreja hoje não, porque estou chateado. Não vou para a igreja não. Vou para a igreja não, porque hoje eu passei por um problema muito grande, então hoje eu não vou para a igreja. Qualquer coisinha a gente quer colocar como desculpa para não ir para a igreja. Ah, não vou para o monte porque está frio. Ah, não vou para a célula porque está chovendo. E assim a gente vai, ó. E assim a gente vai. Eu não estou falando aqui que você tem que vir para a igreja doente, se arrastando. Nada disso, gente. Se você está doente, se cuida, fica em casa. Não estou falando disso, eu estou falando que ele vem colocando as coisinhas assim, ó. Eu me preocupo quando, tipo assim, eu estou doente, a minha doença, ela quer, sabe, se prolongar. Eu me preocupo. Eu falo assim, peraí, Deus, será que já é Satanás querendo me paralisar? Será que já é alguma coisa que está acontecendo no reino do Espírito para me impedir? Porque a gente precisa parar para analisar a nossa vida. Se toda vez que eu quero vir para o culto de quarta-feira e eu não consigo ir, alguma coisa tem. Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa o diabo está fazendo. Se eu quero ir para o estudo e toda vez vem um impedimento, toda vez vem um negócio, alguma coisa tem, é Satanás querendo agir. A gente precisa parar para analisar essas coisas. A gente precisa pedir para o Senhor essa clareza, para que a gente possa enxergar aquilo que o inimigo da nossa alma tem tentado fazer contra as nossas vidas. Porque em tempo nenhum ele brinca de ser o diabo. Mas muitas das vezes a gente quer, né? A nossa tendência é se a gente deixar, a gente começa assim, aí vai indo assim, ó. A gente começa assim, daqui a pouco a gente vai indo assim, ó. E vai indo. Então, quero te dizer nessa noite, igreja, que o Senhor, Ele nos ama. O amor dele está sobre a nossa vida. Todas as manhãs, o amor de Deus, Ele nos visita. Independente de qualquer coisa, o amor de Deus, Ele tem nos envolvido. Mas nós precisamos se levantar como igreja do Senhor. Nós precisamos se levantar como igreja do Senhor. O dia que você não estiver bem, liga a sua televisão, seu rádio, seu aparelho de som, não sei. Liga, escuta o louvor, vai orar. Não tem força para orar, escuta o louvor vai entrar dentro de você. Vai cantando o louvor, ele vai entrando. Gente, adoração é algo. Falo para vocês, não é só porque eu faço parte da dança. Mas desde quando eu coloquei o meu pé na igreja, o Senhor sempre falou comigo muito profundo através dos louvores. Eu lembro que quando eu entrei na igreja, a Thaís era pequena, era um bebê. Eu entrei na igreja e estava ali o momento da adoração, começou tal. Eu senti algo me lavando. Eu sentia, à medida que iam cantando os louvores, eu sentia como se algo tivesse me lavando. Mas eu não entendia nada, não sabia de nada. Eu só chorava. Mas eu sentia algo me lavando por dentro da minha alma. Lavando. Gente, era algo assim muito sobrenatural. E por que hoje em dia a gente entra na igreja e a gente não sente isso? Por que na hora da adoração, muitas das vezes, a gente não sente nada? Quando a gente não sente nada na adoração, gente, a gente precisa se preocupar. A gente precisa se preocupar e falar assim, não, Senhor, não. Não, Deus. Peraí, começar a chamar a atenção de Deus. Começar a glorificar, começar a fazer o movimento para que a gente sinta algo. Mas o que a gente faz muitas das vezes? A gente se acomoda na frieza espiritual. A gente se acomoda, a gente vê que o negócio está ali, não está indo.
A gente não faz nada. A gente não faz nada. Aí muitas das vezes, o Ministério de Louvor está aqui, está cantando, está adorando, o Ministério de Dança está dançando. A gente está sentindo um peso terrível sobre a nossa vida, que a gente sente, mas a gente está aqui. Não, Senhor, aleluia, glória a Deus. Não, Senhor, faz alguma coisa. Não estou falando isso para engrandecer o Ministério de Louvor e de Dança, não. Não. Não é. Mas, gente, nós precisamos se preocupar com a nossa vida. É a nossa vida. É a nossa vida com o Senhor. Se preocupar. Eu não quero estar aqui na frente dançando e o Senhor não está recebendo nada. E eu não estou sentindo nada. E nada está fluindo. Se isso está acontecendo, alguma coisa tem. Eu preciso buscar. Eu preciso buscar, eu preciso falar com o Senhor. Senhor, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo? Senhor, eu não estou conseguindo, não estou sentindo. Deus, o que eu fiz? A gente precisa se preocupar com a nossa vida diante de Deus. Se preocupar quando a gente vem para o culto. A gente tem que vir com o nosso coração. Senhor, eu vim para te cultuar, para te entregar o meu culto. Não estou falando aqui que você precisa dançar igual o Ministério de Dança dança. Não, é a sua adoração com Deus. Sabe por quê? Deus, ele olha para dentro de nós. Deus, ele olha para dentro de nós. É no profundo. É no profundo do nosso coração, do nosso ser. De repente você pode estar assim e você está com o coração rendido ao Senhor. É Ele que sabe. Mas quando você entrar num culto e você vê que nada está fluindo na sua vida, que você não está sentindo a presença de Deus, se preocupe com a sua vida. Se preocupe com a sua vida. Comece a falar, Senhor, Deus, me ajuda. Satanás já está querendo me tirar. Ó Deus, me ajuda, me levanta, Senhor. Comece a orar, comece a buscar, se posicione em forma de dependência ao Senhor. Se posicione em forma de dependência a Deus. Se posicione. Não deixe com que os teus problemas, quando você chegar no culto, e você não consiga adorar porque você fica pensando. Não, Senhor, lá, ó, tu tá aqui dentro e a tua mente está lá fora, pensando na conta que você tem que pagar, nas coisas que você precisa resolver. Não deixe com que essas coisas venham te tirar daquilo que Deus ele tem para a sua vida. Não deixe Satanás, ele quer nos paralisar, mas o Senhor, ele quer nos fazer avançar, ele quer nos fazer despertar nessa noite. Ele quer trazer um despertamento para a nossa vida. Sabe por quê? Porque ele nos ama e ele não quer nos perder. Ele nos ama e não quer nos perder. Se você busca, busca mais. Se você ora, ora mais. Se você lê a Bíblia, leia mais. Se você jejua, jejue mais. Se você quer mais de Deus, faça mais para Ele. Se posicione nessa noite, igreja. Se posicione, sabe por quê? O posicionamento de Josafá fez com que eles ficassem 3 dias recolhendo despojos. Era armas, as armaduras lá, os ouros, as pratas que o povo tinha lá, ó. Eles ficaram 3 dias. 3 dias. 3 dias. Por quê? 3 povos. 3 povos. Imagine eles recolhendo tudo, ouro lá, espada, eles recolhendo. 3 dias era muita coisa. Além deles obter a vitória diante daquela guerra, eles ganharam todos os despojos. Então, eu quero te dizer nessa noite, igreja, o Senhor, ele tem vitória para a minha vida e para a tua vida. O Senhor, ele tem vitória para a minha vida e
para a tua vida. As nossas guerras são guerras do Senhor, assim como ele falou para Josafá. Mas a gente precisa se colocar de pé, posicionado diante de Deus e com a nossa adoração em dia com o Senhor. A nossa arma de ataque é adoração. Adoração. Gente, eu não sei se vocês já fizeram isso, mas o dia que você não estiver bem, você coloca o louvor lá na sua casa. Começa a ouvir. Para tu ver depois como é que você vai ficar. Tá atribulado? Coloca o louvor. Estão te atribulando? Coloque o louvor. Tá desesperado? Coloque o louvor. Tá angustiado? Coloque o louvor. E comece a adorar dentro da tua casa. Para tu ver, quando você começar a adorar, você vai sentir as cadeias caindo na tua vida. Você vai sentir as cadeias caindo na tua vida à medida que você vai adorando, que você vai engrandecendo o nome do Senhor. Aquilo ali vai tomando o ambiente da tua casa de uma tal forma que você sente que você sai daquela adoração diferente. Diferente. Ai, Senhor, eu tô fraco para ler a Bíblia. Ah, Senhor, eu tô fraco para orar. Coloca o louvor. Coloca o louvor, gente. Que ali o cantor lá ou a cantora vai começar a cantar. Daqui a pouco, quando você menos esperar, você vai estar cantando junto. Você vai estar cantando. A princípio, você vai cantar. Depois, você vai começar a adorar. Depois, você vai começar a se envolver. E assim vai. E assim vai. E assim vai. E assim vai. E as correntes e as cadeias vão caindo. Na minha e na sua vida. Na minha e na sua vida. Nessa noite, as correntes estão caindo. Porque nós estamos aqui nessa noite, nós viemos para cá nessa noite com o nosso coração de adorador para adorar o nome do Senhor. Porque Ele é digno. Ele é digno. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso Pai. Posicione-se, Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Deus. E nessa noite Ele está entregando essa arma em nossas mãos. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. O Senhor é contigo. Adore. Adore. Adore quando você estiver bem. Adore quando você estiver mal. Adore, adore. Se você não tiver com vontade, coloca lá. Quando você começar a ouvir aquilo ali, aquela voz, o Senhor, a presença, o amor, vai começar a te envolver. Vai começando a te envolver. E quando você menos esperar, você está lá, ó, ajoelhado, chorando, babando e falando com o Senhor. Não perca nunca isso. A sua intimidade, a sua adoração com Deus, o seu relacionamento, a sua entrega, a sua dependência. Não perca nunca isso. Amém? E até aqui o Senhor me deu. Em nome de Jesus.